A indústria solar possui uma falha potencialmente fatal: sua dependência da prata. Como metal precioso, a prata é cara e difícil de ser obtida. Porém, ela é essencial para praticamente todos os tipos de painéis solares. A capacidade solar mundial ultrapassou oficialmente a marca dos terawatts, e a prata está colocando esse crescimento contínuo em risco. Ao fabricar células solares, é utilizado prata para os barramentos e os contatos elétricos, que conduzem a eletricidade gerada na camada de silício pela ação da radiação solar. O custo desse metal precioso está aumentando, e hoje em dia, a prata já representa cerca de 10% de todo o preço de fabricação de um módulo fotovoltaico. Além disso, existe apenas quantidades limitadas desse metal disponível na Terra. A indústria solar processa 15% de toda a prata extraída do mundo, mas devido à alta taxa de crescimento da indústria, essa proporção está prestes a aumentar significativamente. No entanto, isso não será viável, uma vez que outras tecnologias, como carros elétricos e telecomunicação 5G, também relatam um aumento esperado no uso da prata no futuro. E é por isso que a indústria solar necessita de inovações tecnológicas revolucionárias para realizar todo o seu potencial em um futuro próximo. E existe uma alternativa. Os painéis de cobre estabeleceram recordes mundiais de eficiência e apresentam perspectivas muito promissoras, mas os fabricantes de painéis hesitam em substituir a prata pelo cobre. Mas por quê? A resposta está em uma longa e sinuosa estrada. É uma história de como o time e o dinheiro pode fazer ou quebrar uma inovação, mesmo que ela já tenha se provado funcionar. E é mais um exemplo de como ter muitos recursos não garante necessariamente muito sucesso. Será que a indústria solar conseguirá superar a resistência ao cobre e nos trazer painéis solares mais baratos e melhores? Bem, eu sou Felipe Santos e bem-vindo ao Venda Mais Solar. Existem algumas perspectivas muito interessantes para o cobre, mas mudar da prata para esse outro metal não será tão simples assim. Desde os anos 70, a serigrafia tem sido o método tradicional para produzir células solares de silício. É simples, eficaz e, de longe, o tipo mais popular de fabricação, representando cerca de 85% a 90% das células solares de silício. Assim como a serigrafia que aplica logotipos em suas camisetas, o processo começa colocando uma tela na parte de trás de uma pastilha de silício. A máquina reveste a tela com uma pasta de prata e depois passa um rodo sobre ela, para empurrar a pasta através da tela. A pastilha é seca, aquecida e depois virada para repetir essas etapas do outro lado. Embora a serigrafia seja conhecida e barata, são os ingredientes utilizados que estão causando os problemas, mais especificamente a prata. E à medida que a energia solar tem crescido, a demanda mundial por prata também tem aumentado. O rápido crescimento da demanda por energia fotovoltaica nos leva à parte monetária do problema. Enquanto a energia solar está ficando mais barata, a prata está ficando cada vez mais cara. O Instituto da Prata relata que em 2021, a prata teve sua maior demanda global registrada desde 2015, e o preço aumentou 22% em relação ao ano anterior, alcançando o valor mais alto em 9 anos, de $950 por quilo. Em comparação, o preço do cobre em 2021 foi cerca de $93 por quilo. Uma alternativa seria reciclar a prata. Porém, de acordo com um estudo de 2022, recuperar prata de painéis ainda não é uma opção viável, devido à longa vida útil dos painéis, e sem contar que o processo de reciclagem é trabalhoso, pois eles devem ser desmontados e depois tratados quimicamente para retirar a prata. Concluímos então que a reciclagem será útil a longo prazo, mas não será viável por agora. Isso nos leva de volta ao cobre. Ele tem uma condutividade comparável, mas é centenas de vezes mais abundante e dezenas de vezes mais barato. Existem duas formas básicas de substituir a prata pelo cobre: usar uma pasta de cobre em vez de pasta de prata na serigrafia, ou substituir o método de serigrafia por um design de células solares de contato enterrado, um outro método de fabricação de células. Os benefícios da mudança para o cobre vão desde eficiências recordes em painéis solares até materiais muito mais baratos e abundantes. Algumas empresas têm feito movimentos empolgantes nos últimos anos, mas sempre há um obstáculo. Então, qual é o problema? O cobre é o irmão subestimado da prata. Nessa rivalidade, o cobre precisa competir ou exceder o desempenho da prata para provar o seu valor. E os pesquisadores solares vêm tentando fazer isso acontecer há décadas.
Tudo começou com dois pioneiros australianos, Stuart Weir e seu mentor, Marty Green. Ao longo das carreiras de Weir e Green, suas muitas contribuições para o avanço da energia fotovoltaica foram tantas, de tal forma que os colegas chamaram Weir de o Einstein da energia solar e Green de Superman solar. Weir e Green registraram suas patentes para células solares de contato ou enterradas em 1985. Vamos ao básico. Você provavelmente já notou o padrão em forma de grade na frente dos painéis solares. As linhas da grade são os contatos superiores, e é aí que você quase sempre encontrará a prata. Esses fios metálicos coletam a eletricidade gerada por uma célula. As linhas horizontais mais finas são os fingers. Eles conduzem a corrente gerada pela célula de silício para as linhas verticais mais grossas, conhecidas como busbar. Em um mundo perfeito, os fingers fotovoltaicos estariam sempre bem próximos uns dos outros, e seriam o mais estreito possível. Infelizmente, produzir fingers finos custa caro. Como resultado, uma grande desvantagem dos fingers mais largos produzidos pela serigrafia é uma redução entre 10 a 15% na saída de energia, devido às perdas causadas pela própria sombra que os fingers faz na célula solar. A beleza dos contatos enterrados é ter esses fingers que são mais profundos do que largos. Um laser faz os cortes nas ranhuras do silício, que são então preenchidas por cobre. Isso significa que há mais metal no finger e menos metal obstruindo a superfície, o que reduz as perdas causadas pela sombra para 2 a 3%. No final, os painéis solares com contatos enterrados podem ser até 25% mais eficientes do que os impressos em serigrafia, algo que eu acredito que todos nós gostaríamos de ver nos painéis solares de nossas casas e prédios. Então, por que eles não estão em todos os lugares agora? Xin Shangrong é quem tem a resposta. Depois de se formar em seu doutorado em engenharia elétrica, ele fundou a Suntech Power em 2021. A Suntech logo se tornou uma das maiores fabricantes de células solares do mundo, e Xin um dos primeiros bilionários solares do planeta. Em 2009, a Suntech lançou sua linha Pluto, de painéis solares, que continha cobre. Em março de 2012, as células de cobre da empresa atingiram o recorde mundial de eficiência de 20,3%. Mas no mês de março seguinte, a Suntech estava falida. E ela não foi a única empresa que vendeu painéis à base de cobre que falhou. Então, se o cobre é tão bom, por que as empresas faliram? Uma grande parte disso foram os custos. Os painéis de prata eram muito mais baratos de fabricar, apesar do cobre ser mais barato como matéria-prima. Basicamente, é difícil fazer o cobre grudar nas células fotovoltaicas. Os painéis solares precisam durar 25 anos ou mais em uma variedade de climas. A tendência do cobre de descascar pode reduzir a confiabilidade das células revestidas com ele. Outra preocupação seria o desempenho. Fingers mais estreitos em células de cobre significam menos sombreamento e mais eficiência. Mas se o cobre se difundir no silício, o painel sofrerá perdas de desempenho. A difusão do cobre transforma partes do silício semicondutor em um condutor, causando curto-circuito em seções do painel. Barreiras contra a difusão são difíceis de fazer e adiciona mais uma despesa. Além disso, há preocupação sobre como a oxidação limita a capacidade do cobre de conduzir corrente. Encontrar maneiras de contornar esses problemas significa adicionar mais etapa ao processo de fabricação e gastar mais dinheiro, que é uma das principais razões pelas quais o cobre não ganhou força. Em 2014, a empresa Intrinsic Materials, sediada em Nova York, recebeu um subsídio federal para investigar o uso de tintas impressas de níquel e cobre, no lugar da pasta de prata, que visava reduzir o custo da tecnologia solar. A tinta de cobre teve uma boa adesão, mas nunca chegou à fase comercial. Os possíveis clientes não gostaram dos custos empilhados a cada nova etapa da produção, levando a Intrinsic a concluir em um relatório de 2017 que a simplicidade do processo de prata torna muito difícil de ser substituída. A questão é se podemos ter alguma esperança para o cobre, especialmente agora que os riscos são maiores do que nunca. Xin parece pensar assim. Apenas 2 anos depois que a Suntech faliu, ele foi o primeiro a investir na startup recém-criada SunDrive. Essa empresa é especializada em exatamente painéis de cobre. O CEO e cofundador da SunDrive, Vincent Allen, é um ex-PhD da Universidade de New South Wales, na Austrália. Anteriormente, Allen havia pesquisado a metalização do cobre sob a orientação de Marty Green, lembra? O Superman solar. Em sua ânsia de acelerar o projeto, Allen abandonou seu programa de doutorado para ele mesmo tentar desenvolver a tecnologia em sua própria garagem. Dentre muitas tentativas, ele finalmente conseguiu criar um método de aderir o cobre às células solares, em fingers extremamente finos e compactados.
Ele então cofundou a SunDrive com seu colega de quarto e patenteou a tecnologia em 2015. Já em 2021, a eficiência do painel da SunDrive de 25,54% quebrou o recorde mundial de células solares de silício comerciais. Em dezembro do mesmo ano, eles produziram seu primeiro painel em tamanho real. E em setembro de 2022, a eficiência do painel da empresa saltou quase um ponto percentual para 26,41%. Essa quebra de recorde da SunDrive é um marco emocionante. Mas se, e somente se, a empresa conseguir fazer a transição do laboratório para a produção em massa, aí então sua tecnologia de cobre seria uma evidência convincente da viabilidade de substituir a prata. Com sorte, isso também significaria preços consideravelmente mais baixos para nós consumidores. É muito cedo para prever as cenas dos próximos capítulos, mas não parece que teremos que esperar muito para descobrir. A empresa planeja ter uma linha de produção piloto estabelecida até o fim de 2023. Outras empresas também estão lutando na guerra prata versus cobre. Na Alemanha, temos o Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energia Solar, a maior instalação de pesquisa solar da Europa. Eles desenvolveram seu próprio processo de eletrodeposição de cobre, que se tornou uma empresa independente, a PV2+, em 2022. O objetivo é estabelecer um programa piloto ainda este ano de 2023. Em 2015, o professor de engenharia Dad Droffel cofundou a startup Best Thin Films com a ex-pesquisadora de pós-doutorado Ruvine Damasda, com foco em pastas de cobre. Desde então, a equipe criou uma receita para tinta de nanopartículas chamada Cubert. Droffel diz que Cubert pode substituir diretamente a pasta de prata sem alteração nas ferramentas de produção e sem efeito negativo sobre o painel. No momento, o Cubert ainda está em testes e não há muitas informações publicamente disponíveis sobre ele. Berstein disse que a eficiência de 19,4% do Cubert mostra que os desafios de oxidação e difusão do cobre foram superados. Todos esses esforços podem fornecer uma fonte de otimismo diante de um problema que está se agravando rapidamente. Dito isso, a história dos painéis de cobre lidando com problemas como oxidação e difusão pode significar que essa ainda não é a solução definitiva. Talvez a ameaça dos preços exorbitantes da prata seja o que finalmente force os fabricantes a achar uma maneira de utilizar o cobre. E aí, o que achou do vídeo? Você acredita que o cobre pode ser uma saída viável para a produção de painéis solares futuramente? Deixe aqui nos comentários, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais vídeos como esse. Até a próxima!